Olá, turminha, tudo bem com vocês? Era a professora Mariane aqui e nós vamos para mais uma videoaula, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu espero que estejam todos bem em casa, estejam com saúde, certo? E se cuidando, hein, galerinha? Beleza? Bom, na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre dois assuntozinhos, tá bom? Primeiro, a gente vai ver uma obra de arte, uma pintura, e depois a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o trânsito, isso mesmo. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre uma sinalização do trânsito, que foi o semáforo, certo? Como ele funcionava. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o trânsito, aprender um pouquinho algumas placas, como elas funcionam e qual a importância da gente estar aprendendo sobre o trânsito, tá bom? Então eu quero todo mundo agora sentadinho aí na frente do computador, da televisão, do celular, atentos para aprender comigo hoje, tá bom? Nossa aula vai ser bem legal, bem divertida e eu espero que vocês gostem. Quero todo mundo prestando atenção, hein? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para vocês, só um minutinho. Já, vamos lá, turminha, nossa videoaula de hoje. Como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre pintura, sobre arte, tá bom? E aí, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre esta obra de arte que está localizada na página 12 do livro de vocês de arte, tá bom? Vou já mostrar para vocês. Essa daqui é a obra de arte que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? O nome dessa obra de arte é A Menina com a Boneca. Alguém já viu essa obra de arte? Ela é bem interessante, tá vendo aí? É uma garotinha que ela está no jardim, né? Uma menina que está no jardim, se a gente pode perceber aqui pelo lado, vocês estão vendo aqui do lado dela? Ela está sentada no jardim e ela está segurando uma boneca, tá bom? Essa aí é uma obra de arte antiga, da época de 1904, 1905, tá bom? E aí no livro de vocês, na página 12, esta obra de arte está se apresentando, tá vendo aí? E aí na nossa página 12, ele pergunta assim: você já brincou com algum boneco? Isso mesmo. Essa obra retrata uma menina brincando com um boneco. Essa obra é de Henri Julie Félix Roussel. Este é o artista que criou essa pintura, isso mesmo, o Henri Roussel, tá bom? E o nome da obra é A Menina com a Boneca. Essa obra foi criada por volta de 1904 ou 1905. O artista Rousseau, ele utilizou óleo, né, sobre as telas. Ele pintava e passava óleo para deixar um brilho mais colorido nas suas pinturas, tá bom? E aí a gente tem essa obra retratada dessa menina. A gente lembra que eu falei para vocês que ela está no jardim? A gente percebe que ela está no jardim por causa dos detalhes aqui da obra, tá vendo? Pelos detalhes da pintura. Aqui a gente pode perceber que são flores e o que está na mão dela também é uma flor, tá vendo aqui na mãozinha dela? Isso, uma flor. E aqui na outra mãozinha dela, deixa eu colocar uma setinha aqui para melhorar. Vamos lá. Só um minutinho. Bom, turminha, aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui na mãozinha dela tem uma flor que está retratando que esta obra foi pintada, né? Para retratar um jardim, turminha. Tá vendo aqui? Na mãozinha dela. Na mãozinha dela tem uma flor. E aqui ela está segurando um boneco, por isso o nome da obra, A Menina com a Boneca, tá bom? E aqui, vocês já brincaram de boneco? Eu acho que muita gente já brincou de boneco, de boneca. Claro que com o tempo os bonecos foram melhorando, né? Antigamente a gente brincava com boneco de pano, com boneco de madeira, com boneco de plástico. Hoje em dia, se apertar no botão, o boneco sai andando sozinho, né? Então eu tenho certeza
que todo mundo já brincou com algum boneco ou com alguma boneca em casa, tá bom? Bom, essa obra, como eu falei, é de Henri Rousseau. Ele é um pintor que nasceu na França, tá bom? No começo, lá que ele começou a pintar suas obras, ele não foi muito reconhecido, ele não foi muito valorizado. E aí ele não deixou de lado um pouquinho esse lado artista dele, de pintar, de desenhar, e foi trabalhar em outra coisa. Ele foi ser um advogado. No meio lá do processo dele de estudo, lá que ele queria ser advogado, ele desistiu, porque ele descobriu que a verdadeira paixão dele era a arte, era pintar, era desenhar, e aí ele foi criando e criando suas obras. As obras de Rousseau é inspirada em livros infantis e em jardins botânicos que existiam lá na França. Por isso que a gente percebe aí na nossa obra que ele pinta também o jardim, que a garotinha está sentada no jardim. Ele se inspira bastante na natureza, no lado selvagem. Então, suas obras são sempre assim: ele pinta um fundo de algo natural, da natureza, uma floresta, um jardim, né? Como está aí na nossa obra que a gente está vendo. Ele pinta esse fundo da natureza com elementos da natureza, e no meio desses elementos, ele coloca o ser humano. Ele coloca uma pessoa, ele coloca uma criança. Como a gente pode ver aqui na nossa obra que a gente está trabalhando, como eu falei para vocês, aqui a gente percebe ao redor da menina o céu, tá vendo aqui o céu, que é um elemento da natureza. Aqui a gente percebe a grama, que é do jardim, que também é um elemento da natureza. A gente percebe as flores, como eu falei para vocês, tanto aqui do lado da menina quanto na mão dela, que isso é uma presença muito forte da natureza. Rousseau pintava bastante isso. Ele retratava tanto a natureza, os elementos naturais, as árvores, as plantas, as flores, animais. Ele retratava bastante isso e retratava também o lado infantil, né? As crianças em meio à natureza, esse contato do ser humano com a natureza. Ele adorava pintar, tá bom? Aí, qual é o nosso objetivo de hoje? Qual é a nossa atividade de hoje? Na nossa página 13, aqui que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Aqui na nossa página 13, vocês vão ser os artistas. Isso mesmo, tá aqui o númerozinho da página 13. Vocês irão ser os nossos artistas. Aqui na nossa atividade diz assim: inspire-se na obra ao lado e pinte uma boneca ou um boneco que você adora. Essa foi a obra que a gente viu na página 12, tá vendo aqui a nossa obrazinha do nosso amiguinho Rousseau, tá vendo? Essa foi a obra e eu quero que vocês se inspirem nessa obra. Olhem para essa obra aqui bem bonitinha, o boneco, a menina. E aqui na nossa página 13, vocês vão desenhar e pintar uma boneca ou um boneco que vocês adoram. Ah, tia, pode ser a boneca da Barbie? Pode. Lembra que eu falei para vocês que a gente brinca de diversos bonecos e de diversas bonecas? Antigamente eu falei para vocês que era boneca de madeira, boneca de pano. Atualmente a gente tem umas bonecas mais modernas, então vocês desenham a boneca que vocês querem, tá bom? Que vocês gostem. É hora de vocês serem um artistas, tá bom? Vamos se inspirar aí na nossa obra do nosso amigo Rousseau e arrasar no nosso desenho, tá bom? Quero todo mundo fazer. Bom, essa foi a nossa aula de artes. Agora nós vamos ter a aula sobre o trânsito. Isso mesmo. A gente vai aprender um pouquinho mais do trânsito e a importância da gente como pedestre, da gente como motorista, exercer as leis de trânsito corretamente, tá bom? Vamos lá? Trânsito, questão de educação e respeito ao próximo. Assim como na nossa vida cotidiana, tanto em casa quanto na escola, a gente tem que ter respeito pelo outro, certo, turminha? E a gente tem leis, a gente tem regulamentos, a gente tem regras que a gente tem que seguir para manter uma boa convivência, tanto na escola quanto em casa ou em qualquer lugar que a gente vá conhecer pessoas, certo? No trânsito não é diferente.
E eu trouxe para vocês alguns elementos que fazem parte do trânsito e fazem com que a gente respeite uns aos outros, tá bom? Aqui a gente pode ver alguns elementos que fazem parte das leis de trânsito, do dia a dia do trânsito. Aqui a gente pode ver o semáforo, que foi que a gente já viu, lembra? O vermelhinho, que significa pare, o amarelinho, que significa atenção, e o verde, que significa que pode seguir. Mas lembrando, sempre com cuidado. Aqui do lado, a gente pode ver algumas placas, tá vendo aqui, ó? São placas de sinalização de trânsito, tá bom? Ah, tia, então quer dizer que só o motorista, só quem vai dirigindo o carro, quem está dirigindo a moto, quem está dirigindo o caminhão, que tem que seguir essas placas. Nada disso, turminha. Nós também devemos seguir essas placas. Nós temos que ter atenção. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo nessa imagem? Olha aqui onde tem os carros, onde tem as árvores, as ruas, o semáforo. E aqui tem uma placa. Isso aqui tudo são elementos que fazem parte da vida no trânsito. O ser humano faz parte da vida do trânsito, o carro, a natureza, a rua, a sinalização, que é o semáforo. Então, isso tudo faz parte do trânsito, né? São elementos que compõem o trânsito e cada um deles é importante, certo? Até nós, os pedestres, como eu já falei para vocês, tá bom? Vamos lá agora aprender um pouquinho sobre algumas placas que eu trouxe para vocês, tá bom? Quero todo mundo prestando bastante atenção, que é para a gente ensinar para a mamãe e para o papai, ou para quem dirige aí na casa de vocês, e para quem gosta de andar a pé também, porque é importante todo mundo no trânsito. Certo, turminha? Vamos lá. Aqui nós temos 5 plaquinhas que eu trouxe para vocês. Lembrando que não são só essas, tem várias e várias outras plaquinhas. Se perguntar de algum responsável em casa que dirige, vocês vão descobrir que tem várias placas que significam várias coisas. E por que elas são tão importantes na hora da gente estar no trânsito? Vamos lá. Aqui a nossa primeira plaquinha, tá vendo? Essa nossa primeira plaquinha aqui, tá? Só um minutinho. Essa nossa primeira plaquinha aqui, ela está identificando que a rua ela é de mão dupla. Professora, o que é isso? Significa que nessa rua o carro vai e o carro vem. Então, é uma via de mão dupla. A gente não pode passar para outra faixa. A gente tem que continuar na nossa faixa. Porque se a gente está indo e está vindo o carro de lá, se eu passar para outra faixa, eu posso o quê? Bater, causar um acidente. Não é isso que a gente quer, certo? Então, essa nossa primeira plaquinha aqui é avisando tanto ao motorista quanto ao pedestre que essa rua é uma rua de mão dupla. Tem carro indo e tem carro vindo. Então, na hora de atravessar, a gente tem que olhar para os dois lados, que é para saber, tem carro daqui? Tem carro daqui? Tá bom? E o carro que está vindo daqui, o outro está vindo daqui, tem que prestar atenção para não ultrapassar a faixa do outro, certo? Então, nossa plaquinha aqui de mão dupla. Essa daqui eu acho muito difícil. Quem será que vai acertar? Alguém já viu essa plaquinha aí? Quem falou que é a plaquinha de pare, acertou. Essa plaquinha, ela sempre está no cantinho assim das ruas, identificando que o motorista tem que parar o carro, ou para alguém atravessar na faixa de pedestre, ou ele tem que parar e prestar atenção se está vindo o carro na outra rua para ele poder prosseguir o seu caminho, certo? Por isso que a gente tem que prestar atenção nas placas. Se a gente está lá dirigindo e aparecer uma plaquinha dessa aqui, ó, de pare, a gente tem que diminuir a velocidade, parar o carro, olhar para um lado, olhar para o outro. Não vem ninguém andando, não está passando nenhum carro, eu posso prosseguir o meu caminho, certo? Então, essa aqui é a nossa plaquinha de pare.
Aqui a gente tem duas plaquinhas que elas se parecem, vocês perceberam, turminha? Essa daqui parece com essa daqui. Só que elas têm função diferente, tá? Esta plaquinha aqui é quando diz que o carro pode estacionar, tá bom? Quando ele está... Vou demonstrar aqui rapidinho com o meu celular. Por exemplo, aqui, tá todo mundo vendo? É o prédio e aqui é a calçada. Eu estou vindo com o carro e esta plaquinha que eu estou apontando para vocês aqui, tá vendo? Ela tá bem aqui no cantinho, então quer dizer que eu posso estacionar, tá bom? Eu posso parar meu carro e deixar o meu carro paradinho aqui do ladinho da calçada, certo? É para parar o carro no meio da rua? Não, o carro do lado da calçada. Se estiver com esta plaquinha aqui, tá bom? Se essa plaquinha não tiver aqui e tiver essa plaquinha aqui, quer dizer que eu não posso estacionar. Quer dizer que eu posso parar o carro, o meu passageiro que está comigo no carro descer e eu continuar a minha viagem. Mas se essa plaquinha estiver lá, eu não posso de jeito nenhum deixar o meu carro parado lá. Eu não posso estacionar. Só posso estacionar o carro se tiver essa plaquinha aqui, tá bom? É o Ezinho de estacionar, tá bom? Então, se tiver essa plaquinha aqui, eu posso estacionar meu carro. Agora, se tiver essa plaquinha aqui, eu não posso estacionar, tá bom? Essa é a diferença entre as duas. E aqui, professora, aqui é o número 60, só que aqui embaixo está escrito a sigla km/h. Isso aqui significa que são quilômetros por hora. Ou seja, papai e mamãe estão lá dirigindo. Lá apareceu essa plaquinha aqui. A mamãe e o papai têm que prestar atenção se eles estão a 60 km por hora, se a velocidade do carro está a 60 km por hora ou se está acima de 60. Nesta via vai estar esta plaquinha aqui, ó, na rua. Essa daqui, de 60 km por hora. Então, quer dizer que o responsável que está dirigindo, o motorista que está dirigindo, não pode passar a velocidade de 60 km por hora. Tá bom, galera? Então, essa daqui é a identificação de velocidade que o carro deve estar. O carro não pode estar acima desta velocidadezinha aqui. Claro que tem outras plaquinhas de velocidade, tem umas que é só 40 km por hora, tem outras que é só 80, tá bom? E tem várias outras plaquinhas que a gente deve obedecer no trânsito para manter o trânsito bem legal, bem organizado e que ninguém possa se machucar, certo? Aqui eu trouxe para vocês outros elementozinhos. Aqui vocês podem perceber que a gente tem um guarda de trânsito, aqui a guardazinha de trânsito, e um menino atravessando, tá? Aqui o sinalzinho tá vermelho, tá vendo aqui? Esse aqui é o semáforo de pedestre. O semáforo de pedestre, ele só apresenta a cor vermelha e a cor verde, diferente desse nosso semáforozinho aqui, que ele apresenta a cor vermelha, a cor amarela e a cor verde. Esse semáforozinho aqui, ele é o de carro, é o de veículos, que a moto, o carro, o ônibus, o caminhão deve seguir. E esse sinalzinho aqui é o de pedestre, que este rapazinho aqui, nesta cena, não está obedecendo. Vermelho e verde é a sinalização do semáforo de pedestre. Se tiver vermelho, a gente pode atravessar a turminha. Nada disso, a gente não pode atravessar. O sinal aqui teria que estar verde para este garotinho aqui estar atravessando. Como ele foi atravessar no sinal vermelho, a guarda aqui, tá vendo? A guardinha de trânsito, ela proibiu dele atravessar, mandou ele parar. Tá vendo que ela tá com as mãozinhas assim? Pare! Então, quer dizer que ele não pode atravessar, mesmo estando com a faixa de pedestre aqui, porque está em vermelho o sinal. Teria que estar no verde para ele atravessar e atravessar em cima da onde? Da faixa de pedestre, tá bom, turminha? Ele não pode estar
fora da faixa de pedestre para atravessar também. Olha, a guarda aqui, ela também é uma pessoa muito importante no trânsito, porque se a gente não segue aqui, ó, as leis, a guardinha tá lá para fazer a gente seguir, tá vendo? Ele ia atravessar, ele não ia atravessar corretamente, tá? E a guarda não deixou ele atravessar. Pode parar, garotinho, você não vai passar, está vermelho e você está atravessando fora da faixa. Tá bom? Então, também é muito importante. A gente tem que seguir esses sinaizinhos para não ocorrer nenhum acidente. Se a gente não obedece, a gente faz o quê? Levar a multa. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui esse senhorzinho aqui, ó? Levando a multa do guarda. Tá vendo? Esse aqui é outro guarda. Tá vendo aqui na mãozinha dele? Ele está anotando a multa que este senhorzinho vai levar. Provavelmente ele não deve ter obedecido alguma regra, alguma lei de trânsito, e o guarda está punindo ele através de uma multa. A multa é quando a gente paga, galerinha, isso mesmo. Então, ele deve ter infringido alguma lei, ele deve ter passado no sinal vermelho, está dirigindo sem o cinto, não ter obedecido nenhuma placa, e aí o guarda viu e multou ele. Então, se a gente não obedecer às leis de trânsito, a gente também é multado. Tá bom, turminha? Então, eu trouxe duas situações aqui para vocês, tá? Uma, o garotinho não estava obedecendo corretamente como atravessar, e aqui o guarda estava multando algum infrator da lei de trânsito, tá bom? O infrator é aquele que ele não obedece à lei de trânsito, tá, turminha? Que ele fez algo de errado durante o trânsito para infringir as leis, tá bom? Ok? E agora eu trouxe uma mensagem para vocês, para deixar todo mundo consciente da importância que a gente tem no trânsito e da importância que a gente deve ter em seguir corretamente as leis, para não causar nenhum acidente, para não levar nenhuma multa, para a gente respeitar as outras pessoas, certo? E tudo isso que vocês aprenderam hoje, eu quero que vocês coloquem em prática. Chama aí de casa quem é que sabe dirigir, quem é que dirige, quem é que leva vocês para passear. Vocês, quando estão como pedestres andando, então tem que sempre prestar atenção e levar todas essas informações e essa aprendizagem que vocês tiveram hoje aí para aplicar na vida de vocês, tá bom? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa daqui. Trânsito seguro é a gente quem faz. Então, para a gente ter uma segurança, para a gente manter o trânsito seguro, tem que partir da gente as boas ações. Tá bom, turminha? Então, essa foi a nossa aula de hoje, turminha. A gente aprendeu sobre o trânsito, a gente aprendeu sobre a obra do nosso amigo Rousseau, a menina com uma boneca. Então, eu quero vocês botando em prática esse aprendizagem de hoje, tá bom? E qualquer dúvida, turminha, que vocês tiverem, é só me acionar aí no WhatsApp, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem, com saúde. Um beijo e um abraço. Tchau!